Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar aqui falando a respeito de componentes de um PC, né? Todos os micros são parecidos, né? Pelo menos do ponto de vista externo. É impossível, por exemplo, ver um PC e dizer antecipadamente quais são as características principais, como o tipo de microprocessador, a quantidade de memória e a capacidade do disco rígido. Externamente podemos observar os seguintes módulos, né? Como por exemplo, o monitor, a caixa de som, o gabinete, o teclado, o mouse. Um computador possui duas partes diferentes que funcionam em conjunto, que é o hardware, é a parte física do computador, e o software é a parte lógica do sistema. É o programa que informa ao computador o que vai fazer, né? Vamos falar sobre hardware. Os dois principais elementos do hardware são, primeiro, a unidade central e dois, os periféricos, né? A unidade central é formada pela placa-mãe, microprocessador e memória. Já os periféricos são classificados segundo a função que ocupam da seguinte maneira: primeiro, periféricos de entrada; 2, periféricos de saída; 3, periféricos de entrada e saída; e 4, periféricos de armazenamento. Para entendermos melhor como a unidade central e os periféricos se interagem, precisamos entender primeiro o princípio da informática, que diz que para toda informação entrada haverá um processamento e uma saída de informação. A entrada e a saída são feitas pelos periféricos e o processamento pela unidade central. Entrada, processamento e saída. Bom, o software. Um computador precisa de um conjunto de instruções, chamado de programa, para fazê-lo funcionar de forma adequada. O programa é instalado na primeira memória, na memória RAM do computador, né? Tão logo esteja instalado, o programa controla o computador para que ele execute as operações específicas, né? Programas de computadores e quaisquer dados requeridos, programas são chamados de software. O software pode ser dividido em 4 categorias básicas: software de sistema, software de aplicativo, linguagem de programação e dados. Vamos examinar cada um deles. Primeiro, o software de sistema. O software de sistema é dividido em duas partes: sistemas operacionais e programas utilitários. O sistema operacional controla o computador, ao passo que os programas utilitários executam tarefas especiais como preparar, verificar e criar discos. O software aplicativo. Você usa o software aplicativo para executar tarefas específicas, programas de editoração de textos, como o Microsoft Word, programas de planilhas eletrônicas, como Microsoft Excel, em gerenciadores de bancos de dados, como Microsoft Access, e são exemplos de software aplicativos. Bom, linguagens de programação. É um tipo de especial de software cuja finalidade é desenvolver programas e sistemas para o uso genérico. Entre as linguagens mais populares, encontram-se o Visual Basic e o Delphi. Com essas linguagens, o programador pode criar sistemas de folha de pagamento, contabilidade e secretária e etc. Existem linguagens de programação que permitem a criação de outras linguagens de programação, como é o caso da linguagem C. Dados. Os dados são informações mantidas pelos software aplicativos, que por sua vez são controlados pelo sistema operacional. Um arquivo de texto criado pelo Microsoft Word é uma planilha criada pelo Microsoft Excel. São exemplos de dados. Bom, entendendo sobre o processamento. O processamento de dados é feito, como já citamos anteriormente, pela unidade central. A unidade central é a parte mais importante do computador. Ela está abrigada dentro do gabinete, sendo formada pela placa-mãe, microprocessador e a memória. Placa-mãe. A placa-mãe é a parte principal do computador.
É nela que ficam instalados o microprocessador e a memória, e é nela que são conectadas as demais placas do computador, tais como placas de vídeo, placa de fax, modem e placa de som, e assim vai. O microprocessador, ou seja, CPU, um microprocessador é o circuito mais importante existente do micro. É considerado o cérebro do computador. É um elemento de hardware responsável pela execução dos programas e controle dos demais elementos do computador. O microprocessador é o mais conhecido como CPU, Central Process Unit. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, trazendo mais um pouco de conhecimento. Se inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.